Grafados por Chico Xavier, onde moram espíritos como José Pegleber, Sheila, Zé Grosso e o próprio Palminha. Essa bengala me dá acesso ao nosso lar. Sempre gozador, ele retrucou: não, isso vai te dar acesso ao seu. Após ligeira pausa, arrematou, numa alusão a dimensões espirituais mais densas onde vivem espíritos pouco evoluídos, centro espírita do umbral. Os presentes estouraram então de tanto rir, e Palminha voltou à carga, gozado. Tudo quanto é espírita acha que tem merecimento para ir para o nosso lar. De fato, as brincadeiras protagonizadas por Palminha e Zé Grosso eram muito divertidas, mas, na verdade, traziam grandes lições para muitos de nós, e sempre sentirei saudades das sessões memoráveis de que participei ao lado desses espíritos de luz. É bem verdade que a maior parte das entidades que trabalhavam nas sessões de cura do grupo da prece tinha um perfil mais tranquilo, como a meiga Sheila, com seu tato suave e voz doce, falando sempre baixinho, quase sussurrando. Mas ali o que imperava mesmo eram as brincadeiras ruidosas e o falar alto de Zé Grosso e Palminha, líderes daquele lindo trabalho de cura por espíritos materializados. Por sua vez, a música ambiente não tinha a suavidade das canções tocadas na nave de materialização do lar de Frei Luiz, onde imperava a música clássica ou new age, tocada em um aparelho eletrônico, sempre num volume mais baixo. No grupo da prece, a música ambiente era de outra ordem, embora também sem batucas. Um violeiro tocava ao vivo músicas do cancioneiro brasileiro e espiritualista, acompanhado de um coral de mulheres que entoavam as letras, seguidas pela maioria dos presentes. Às vezes, Zé Grosso chegava a pedir que cantássemos mais alto, para ajudar na harmonização do processo de cura em curso. Inclusive, na primeira reunião de que participei do grupo, em agosto de 2006, para minha surpresa começou um ruidoso forró em uma casa da vizinhança, com a música festeira e ritmada entrando pelos nossos ouvidos. Preocupado, o presidente dos trabalhos, Márcio Hungria, pediu para o coral do grupo cantar mais alto, numa tentativa de abafar o cancioneiro nordestino. Mas, para meu espanto de iniciante naquele trabalho, Zé Grosso interveio com sua potente voz: não se preocupe não. Tá bom assim. Vou chamar a Juliana para dançar. Ato contínuo, o espírito pegou Juliana Lima, uma das médiuns do grupo, pelos braços e começou a bailar com ela pelo salão, ao ritmo de forró. E a reunião continuou, sem problemas, independentemente da estridente música ritmada. Nossa, era muita energia. Zé Grosso transbordava de energia, relembra médium, que, inclusive, em outras sessões, chegou a ser tirada várias vezes para dançar por Palminha, outro festeiro da espiritualidade que adorava ouvir as músicas que cantávamos ao som do violeiro. Em reunião promovida em 10 de julho de 2010, Palminha deu um verdadeiro show de dança para os presentes. Com um aparelho que emitia luz branca intermitente na altura do peito, o que possibilitou que observássemos o espírito andando pelo ambiente dentro de um manto ectoplasmático transparente passou a comandar os cantos que eram entoados como se fosse um maestro. De repente, o violeiro passou a tocar a famosa música nordestina Mulher Rendeira, acompanhado pelo canto de uma mulher. O ex-cangaceiro Palminha não se conteve e, transbordando de alegria, começou a rodopiar loucamente pelo salão feito um peão, com os braços abertos em V e cantarolando a tradicional música. No entanto, sendo mais festeiras ou formais, o que sempre imperou nas sessões de materialização de que participei, tanto no grupo da prece quanto no lar de Frei Luiz, era uma orientação firme do que tinha que ser feito, com o apoio de muita mentalização e entoação de preces, em busca da maior harmonia ambiente possível. Nesse sentido, as reuniões do grupo da prece só eram ruidosas porque os espíritos líderes assim o desejavam, e autorizavam. Inclusive, antes do seu início, quando estávamos já dentro do salão de materialização,
Ficávamos em silêncio e em estado meditativo ou de prece. E só sabíamos que os espíritos começavam a se materializar quando, quebrando o silêncio, ouvíamos, vindo de dentro da cabine de materialização, as sonoras gargalhadas de Zé Grosso, que assim gostava de anunciar sua esfuziante presença. Já no lar de Frei Luiz, talvez pela orientação germânica do espírito de Frederick von Stein, tudo era silencioso, formal. Feitos os acertos finais, uma a uma, a começar pelos médiuns de apoio, as pessoas, em fila, iam sendo chamadas para entrar na sala. Em pequenos grupos de 5 por vez, ingressávamos primeiramente numa saleta, cuja porta de entrada era uma pesada cortina escura de algodão. Só depois da cortina fechada, se abria a porta de madeira que separava esta saleta da nave de materialização. Logo que entrávamos, ainda havia tempo para observarmos alguns detalhes do ambiente, que ficava iluminado tenuamente por lâmpadas vermelhas a baixa intensidade, antes que tudo se apagasse. Assim que se aproximava o momento de começar a atuação dos médicos do espaço, fazia-se uma prece de abertura dos trabalhos. As luzes vermelhas eram então diminuídas de intensidade, por um reostato traço, até se apagarem por completo. A nave de materialização ficava então numa escuridão total. Um verdadeiro breu. Não se via um palmo à frente. Somente nos instantes em que os pacientes eram levados para as macas, e se retiravam outros que lá estavam, da rodada anterior traço, integrantes do grupo de apoio usavam lanternas de luz vermelha para melhor guiá-los no escuro. Na verdade, a nave de materialização é um salão simples, tosco, em forma retangular, ao comprido, com cerca de 120 m2. Logo que se entra, existem 2 blocos de fileiras de cadeiras, à esquerda e à direita, com 45 assentos cada um e uma passagem no meio, formando um corredor por onde os presentes tomam seus lugares. No fim da sala, colada à parede dos fundos que dá para o exterior da casa, há uma pequena divisória de madeira, onde se localizam as 2 cabines de materialização. Ao lado, numa terceira cabine, no canto direito da sala, Amilcar Ferreira controla o som ambiente, num aparelho. No espaço entre a primeira fileira dos 2 blocos de cadeiras e as cabines de materialização, ficam 5 macas de atendimento. Ao fundo, do lado esquerdo, em área junto à cabine de materialização, sentam os principais médiuns doadores de ectoplasma que auxiliam o trabalho de Gilberto Arruda. A maior parte do grupo de apoio, porém, senta nas 4 primeiras fileiras dos 2 blocos de cadeiras, perto das macas de atendimento. Para procurar manter o melhor equilíbrio energético possível, os enfermos, seus acompanhantes e eventuais convidados são colocados a partir da 5ª fileira, mais distantes, portanto, das macas e das 2 cabines de materialização. O presidente dos trabalhos fica numa cadeira de frente para a entrada da cabine de materialização. Dali, são recebidas da espiritualidade, e eventualmente retransmitidas para os presentes, orientações importantes sobre o grupo ou sobre o andamento da sessão. Algum espírito pode se materializar e, da porta da cabine, dar alguma instrução para o presidente do lar de Frei Luiz, como nomes de médiuns de apoio que, eventualmente, precisem ser encaminhados para as macas, para tratamento espiritual. Durante toda a reunião, busca-se manter a harmonização com músicas, além de preces, solicitadas a vários integrantes do grupo pelo presidente dos trabalhos. No grupo da prece, apesar da música ser ao vivo e mais sonora, também éramos constantemente convidados a entoar preces para ajudar na harmonização do ambiente. Em apoio à prece, a música tem também outra função especial, com seus poderes energizadores que potencializam a atividade dos chakras, contribuindo em muito para os processos de cura. Ela transmite uma frequência sonora que estimula as pessoas a entrar na mesma sintonia vibratória. Mas, além disso, dependendo da frequência do som,
A música acaba interferindo na frequência das cores usadas nos processos de cura, intensificando-a. É como ensina Paulo Larosa. A frequência musical vai fazer uma simbiose com a frequência luminosa. E nisso existe uma potencialização. Você vai provocar uma mudança na intensidade e nas nuances daquelas cores. Então, se você tiver 7 cores ali, começa a obter 30, 300, 3000. Quando você toca uma sinfonia de Beethoven, das 7 cores do espectro, você produz 3000 nuances diferentes. Por sua vez, o som das palavras também serve para colocar as pessoas na mesma vibração, ativando seus chakras. Não é à toa que, algumas vezes, quando a energia ambiente baixava muito, a espiritualidade pedia que todos entoassem, bem baixinho, no caso do lar de Frei Luís, para não acordar o médium principal, uma canção de cunho espiritualista, como a dedicada a Francisco de Assis. É a mistura da palavra com a música, procedimento muitas vezes importante para homogeneizar o ambiente e facilitar a liberação de ectoplasma dos participantes. E já que observar também faz parte das sessões, até para que alguém mais descrente seja tocado pela sutileza desses fenômenos nada melhor do que aprender a olhar, compreender o que pode ser visto, para que não se fique cultivando questionamentos e ansiedades que só prejudicam o andamento dos trabalhos. Por isso, quando conheci alguém escalado para uma reunião, procurava descrever de antemão o ambiente das reuniões e avisava, dependendo das vibrações, poderiam surgir efeitos físicos sublimes ou apagados. Os efeitos físicos mais comuns são fenômenos luminosos. Luzes que saem dos aparelhos curativos dos médicos do espaço, intensas ou não. Luzes que surgem de dentro da cabine mediúnica ou de qualquer ponto da nave de materialização, em geral, brancas e tênues, sutis. Não é um tom de luz direta, solar. Por mais intensos e concentrados, são raios com luminosidade semelhante ao luar ou a raios laser. E mesmo quando variam de cor, como o vermelho ou azul são luzes tão concentradas que não se espalham pelo ambiente, prevalecendo assim a escuridão, no máximo, uma penumbra. Ou seja, nada que se assemelhe a um espetáculo cinematográfico, hollywoodiano. É contraproducente, portanto, entrar na nave de materialização com a falsa expectativa de que se está para assistir a algo grandioso, a prova irrefutável da imortalidade da alma. Afinal, a maior finalidade dessas sessões é a cura de enfermos, e não a de convencer nem ensinar procedimentos científicos espirituais. Se isto vier a ocorrer, muito bem, será sempre um ganho a mais para alguém, mas dentro de uma rotina de trabalho com propósito maior, curativo. Na verdade, com o breu total que se faz, a pessoa só pode perceber algum espírito materializado se houver a projeção de luzes que iluminem seu corpo. Por isso, costumava prestar atenção a um ponto de luz saindo da cabine de materialização. Quando o espírito saía desse gabinete, a indicação de que ele estava presente era dada por um pontinho de luz que, em princípio, para a pessoa inexperiente, podia ser tomado por uma bolinha iluminada flutuando no espaço, a meia altura. Mas não, tratava-se da ponta luminosa do aparelho curativo do médico do espaço. Indicava, portanto, onde se encontrava sua mão. Os médiuns de apoio que trabalhavam perto das macas e das cabines de materialização se encontravam em ponto privilegiado de observação. Os enfermos também tinham esse privilégio quando iam para os leitos, pois os médicos do espaço os atendiam com seus equipamentos curativos, autoiluminando-se e, algumas vezes, tocando e falando com eles. Mas sendo importante a concentração de energia, para que se tivessem melhores chances de cura, o ideal era fechar os olhos e ter pensamentos positivos, na medida em que o espírito materializado fosse se aproximando. E mesmo que a curiosidade apertasse, que se desse apenas uma olhada discreta, evitando seu olhar curioso, intenso.
Para quem estivesse sentado em cadeiras mais distantes e não fosse para o leito de atendimento, o melhor mesmo era vislumbrar as projeções astrais. Afinal, o fenômeno visual básico dessas reuniões é a luminosidade que sai dos aparelhos curativos que os espíritos trazem nas mãos. Em sua maioria, são emitidas luzes vermelhas ou brancas, mas que eventualmente adquirem outras tonalidades. Quando do atendimento a algum enfermo, podem ficar paradas ou girarem intensamente, feito um estroboscópio, ou pulsarem, como o bater de um coração. Podem ainda jorrar dos aparelhos relâmpagos intermitentes de luzes. No mais, é acompanhar o desenrolar desses e de outros efeitos luminosos que venham a ocorrer, como pontos de luzes se movimentando pela sala ou massas de ectoplasma flutuando no ambiente. Afinal, onde existe luminosidade, a qualquer momento pode ser visto um fenômeno diferente, e até mesmo a aparição de um ser. A experiência, no lar de Frei Luís e no grupo da prece, me ensinou, cada reunião possui suas peculiaridades. Sem algumas quase não ocorrem efeitos luminosos, em outras podem surgir aparições inesperadas e até mesmo impactantes. Estrela a brilhar. Em termos de variedade e de intensidade de efeitos luminosos, a reunião de materialização mais encantadora que já presenciei foi a do sábado 28 de setembro de 2002, no lar de Frei Luís. Um verdadeiro presente da espiritualidade. Meu amado neto, Matheus Montoni, estava fazendo 6 anos, dando seus primeiros passos de menino crescido. Eu estava irradiando de felicidade. Até porque, no dia seguinte, seria a vez do aniversário da minha amada Célia. 2 avós corujas numa materialização, essa situação de fluidez energética do casal. Mas independentemente da nossa situação, aquela era uma reunião especial para o lar de Frei Luís. Seria a primeira comandada por Helena Musigazola, que assumira o cargo de presidente do grupo após a passagem para o mundo espiritual do marido, Ronaldo Luiz Gazola. E numa das sessões mais vazias de que já participei, vários médiuns de apoio faltaram e apenas 12 enfermos estavam marcados para atendimento. Os fenômenos foram dos mais fortes e diversificados. Foi como que uma reunião de boas-vindas da espiritualidade para a nova presidente. Talvez pela menor quantidade de gente, apenas 56 no total, e pela grande concentração energética que se seguiu, produziram-se cenas de rara beleza. Depois do encontro, alguns colaboradores mais antigos da obra confessariam que há muito não participavam de sessão tão marcante em termos de efeitos luminosos. Dentro da nave de materialização, o presidente e o seu vice, o médico Paulo César Fructuoso, começaram a rezar a Ave Maria, com as mãos no quadro de Frei Luís, em cima da porta da cabine de dentro passaram a espocar fortes luzes. As lâmpadas vermelhas do salão sequer tinham sido desligadas. E assim que se apagaram, percebi o médico do espaço Frederic von Stein saindo do gabinete, ao avistar o pequeno ponto de luz de seu aparelho curativo, que ora piscava vermelho, ora, branco. Na terceira fileira, a uns 4 metros das macas de atendimento, pude perceber que o aparelho que trazia, segurando entre os dedos da mão esquerda, por debaixo do manto ectoplasmático, tinha uma forma arredondada, como se fosse uma bola de luz. Em meio ao tratamento dos enfermos, algumas vezes Frederic se aproximou de médiuns de apoio, sentados na primeira fila, passando o equipamento por suas cabeças e troncos. Cada vez que emitia luzes, que o iluminavam, percebíamos seu físico avantajado. O mais inusitado, porém, ocorreria logo depois. De dentro da cabine, surgiram 2 focos de luz, como se fossem 2 potentes faróis, tal era a intensidade da luz branca projetada. No meio de cada foco, existia um ponto de concentração mais luminoso ainda. De repente, feixes de luz finíssimos começaram a ser emitidos desses focos, de forma intermitente, apagando e acendendo várias vezes,
em frações de segundos. Quando ficavam acesos, podia-se observar o vulto de um espírito materializado segurando o que, provavelmente, seria um aparelho curativo, já que os feixes de luz eram projetados em nossa direção. E projetados de forma concentrada, pois atravessavam o salão em nossa direção sem clarear o ambiente, apenas transformando o breu total em penumbra. Nas primeiras piscadas, os feixes saíam de 2 focos luminosos. Depois, de apenas um. Mas eram feixes com tamanha intensidade que, se ficassem mais tempo acesos, creio que poderiam cegar alguém que resolvesse fitá-los demoradamente. Lembrei-me então, a título de comparação, da descrição de Rocha Lima da reunião, de 5 de janeiro de 1974, em que os presentes, alertados por Frei Luiz, iriam testemunhar a atuação do mestre médico, um espírito de alta hierarquia que necessitava de um ambiente todo especial para permitir a sua materialização. Exigia-se assim um preparo ainda maior do grupo, para favorecer uma concentração ectoplasmática adequada à materialização desse médico do espaço. A mulher do presidente, Astéria, estava enferma e seria tratada por esse espírito, identificado depois pelo nome de Dr. Kremer. Após vários fenômenos luminosos, como um disco de cerca de 50 centímetros que surgiu próximo à cabine de materialização, emitindo luz fortíssima de diferentes matizes, se materializaria esse mestre, empunhando um foco de luz lirial como um verdadeiro sol, emitindo luz de cor rosa. Após ser visto na cabine, com a cortina aberta, ao lado de Gilberto em transe, e tratar alguns integrantes do grupo, Dr. Kremer se aproximou do leito onde se encontrava Astéria, produzindo-se então um fenômeno especial. Resplandece-se como uma lâmpada de 1000 watts, ninguém pode encará-lo. Impõe um facho de luz e o suspende como a estátua da liberdade. Este facho varia do dourado ao verde. O santuário fica todo iluminado. Não sei se da mesma intensidade, mas a luz que testemunhei era também muito potente, talvez a de mais alta luminosidade que já observei numa reunião de efeitos físicos. E assim que se apagou, ouvimos a voz de Helena, junto à cabine de materialização: Frei Luiz está aqui, meus irmãos. Não foi à toa, portanto, que um fenômeno luminoso como aquele se fez presente. Estava ali materializado um espírito de luz. Terminada a reunião, Helena me contaria que um espírito materializado saiu da cabine, deu-lhe uma rosa e lhe falou palavras de carinho. Surpresa, ao reconhecer sua voz, reagiu: Frei Luiz? O ser de luz colocou então a mão em sua cabeça e respondeu: minha filha, é Frei Luiz. Você fique tranquila que nós estamos muito satisfeitos com você. Continue com a maneira como está conduzindo os trabalhos, estamos aqui guiando você. Nós vamos lhe dar muita força, você está amparada. O seu companheiro ainda está em repouso, mas está muito bem. Com o prosseguimento dessa sessão maravilhosa, Frederic von Stein continuaria a tratar os enfermos. Mas para o final, quando todos haviam sido atendidos, alguns integrantes do grupo foram chamados para deitarem em macas, para tratamento espiritual, inclusive eu e Célia. O médico do espaço passou então seu aparelho curativo, que apresentava temperatura morna, pela minha cabeça em áreas do fígado, do intestino e do estômago. Logo depois que retornamos a nossos assentos, ainda veríamos mais luzes dentro da cabine, cuja cortina tinha sido aberta pela espiritualidade. Uma chuva de luz, de um azul bem tênue, delicado, brotou então de pequenas nuvens de coloração semelhante, embora mais concentrada, formadas no teto do gabinete de materialização, banhando o corpo do médium Gilberto Arruda, ainda em transe. De repente, uma nebulosidade esbranquiçada de ectoplasma tomou conta da frente da cabine de materialização. Segundos depois, surgiu um pequeno foco de luz de dentro da cabine, de um azul lindo, lindo, como jamais havia visto na vida, que mudou de tom,
indo para um azul mais escuro, até chegar ao violeta. E no meio daquele foco de luz azul, apareceu um ponto branco. Após a reunião, o médium vidente Eduardo Fructuoso me diria que quem segurava esse objeto luminoso era o espírito materializado de Rita de Cássia. Próximo ao encerramento dos trabalhos, quando Helena começou a falar a todos sobre a importância de se ter fé, para a realização de reuniões curativas semelhantes, luzes de tom branco começaram a espocar de forma feérica dentro da cabine, como que concordando com o que ela dizia. Em seguida, ouviram-se 3 estalares de dedos, sinal tipológico característico produzido pela espiritualidade para informar que os trabalhos naquele dia estavam encerrados. Luzes vermelhas novamente acesas. Fiquei paralisado por vários minutos, refletindo sobre todo aquele espetáculo celestial. Foi então, como sempre, feita uma prece de encerramento, comandada por Helena Gazola, com uma das mãos no quadro de Frei Luís. Em seguida, de forma ordenada, cada fileira por vez, começamos a sair da nave de materialização entoando repetidamente uma canção espiritualista, num ritual sempre seguido ao final dessas reuniões que contribui, com a vibração das vozes dos presentes, para o melhor desfazimento da cúpula sublime do astral formada dentro do santuário. Com raios de sol banhando meu rosto, desci daquele santuário flutuando, sentindo a pele, meu corpo, enfim, todo o meu ser integrado à natureza. Naquela manhã, eu tinha vislumbrado o brilho intenso dos raios curativos de Frei Luís, como uma estrela a brilhar. Uma coincidência, tão gostosa naquele aniversário do Mateus, que também veio ao mundo anunciado pelo grupo de Frei Luís. Recordei-me então de dezembro de 1995, quando, dos Estados Unidos, minha cunhada, Teca Leserowitz, ligou para falar com a irmã de um sonho estranho que havia tido. Ela, que possui dotes mediúnicos, havia sonhado que estava chegando em casa, em Houston, e viu um pequeno carro branco estacionado em frente, com o psiquiatra Lauro Neiva na direção, pensativo e tristonho. Ele esperava alguém, que estava dentro da casa. Quando TK entrou na residência, que estranho, ela não tinha paredes, como se, na verdade, minha cunhada estivesse desdobrada numa dimensão espiritual. E para sua grande surpresa, lá estava o tio querido, o médium Armando Ramos e Silva. O tio lhe deu então um abraço terno e falou: "Você vai ver uma estrela brilhar." Nem ela nem a irmã Célia Rezende entenderam aquela mensagem, embora minha mulher insistisse que talvez não fosse um sonho, mas, sim, um desdobramento astral, pois TK era sensitivo e os 2 amigos inseparáveis, Lauro e Armando, poderiam ter aparecido para anunciar algo. O que seria? Menos de um mês depois, soubemos a resposta. Nossa querida Júlia, tão novinha ainda em seus 19 anos, descobrira que estava grávida do Mateus. Ela e meu querido Rodrigo Montoni estavam esperando um filho. Para mim, Celiteca, pouco importa se esse sonho poderia ter lógica ou não para outras pessoas, porque, dentro dos nossos corações, fazia todo sentido. E na medida em que, em meio a um jardim verdejante, eu e Célia descíamos a rampa de acesso à casa onde são realizadas as sessões de materialização, ia refletindo sobre a beleza da criação, e agradecendo a Frei Luís a oportunidade rara que tinha de poder constatar, a partir de experiências tão sublimes como naquela reunião, a existência da verdadeira vida, a vida espiritual. Medicina do futuro. Reuniões semelhantes, com fenômenos de intensa luminosidade, não servem apenas para limpar o corpo de elementos deletérios, para recarregar nossas baterias energéticas. Mais do que isso, podem despertar as mais variadas considerações em pessoas mais sensíveis sobre a existência da vida além da vida. Quando passamos a ter a convicção da realidade espiritual, tendemos a encarar a conduta humana a partir de outro prisma. Em nosso mundo competitivo e materialista, é difícil mudar de comportamento,
Adotar diuturnamente uma postura ética e moral à altura de uma sociedade mais justa e solidária. Mas quem tenha vivenciado experiência espiritual importante, há de concordar, uma porta se abre, com novas responsabilidades, quando se tem à frente não mais a angústia da finitude, a perspectiva da morte inexorável, mas, sim, a estrada da vida eterna. E no caminho da cura, nada é melhor do que vislumbrarmos a existência da vida após a vida. Esse sentimento, mobilizador de energias internas do nosso ser, ajuda os enfermos a entrar numa grande onda mental vibracional positiva, etapa essencial para se conseguir curar males do corpo astral e, em consequência, se for do merecimento da pessoa, curar doenças já instaladas no corpo físico, algumas de intensa gravidade. Ao contribuir para o despertar espiritual de alguns, essas reuniões revelam o caminho necessário a ser tomado, que passa pela busca de uma harmonia interior maior e pelo sentimento de que cada um é o grande e o responsável por sua cura. Assim, a pior atitude a tomar, no caso de uma enfermidade mais grave, será ficar em atitude passiva, à espera de uma suposta cura que venha do alto ou mesmo do seu médico. O médico norte-americano Richard Gerber, com sua sensibilidade de profissional que compreendeu a importância de as pessoas prestarem mais atenção ao seu corpo e aos motivos que as levam a ficar doentes, toca nesse ponto-chave quando enfatiza a necessidade fundamental de os próprios enfermos participarem ativamente de sua cura, já que as causas mais profundas das doenças se encontram dentro deles próprios. Dessa forma, dificilmente alguém será curado se adotar a postura de esperar que uma benesse caia do céu. Suas palavras. Quando estamos doentes e sentindo dores, procuramos a ajuda de especialistas com mais experiência na compreensão das causas das doenças. Frequentemente, é importante buscar assistência de profissionais a fim de obter ajuda para fazer o organismo retornar a um estado de melhor equilíbrio e bem-estar. Uma coisa, porém, é pedir ajuda. Outra, algo diferente, é esperar que o médico cure todas as nossas doenças sem que precisemos participar ativamente do processo. Nós não podemos abrir mão de todo o controle e responsabilidade em favor de pessoas investidas de autoridade. As pessoas precisam começar a trabalhar com os médicos de forma cooperativa. Graças aos diversos métodos de análise baseados no uso das energias sutis, os médicos vibracionais mais esclarecidos terão a capacidade de diagnosticar as causas superficiais e profundas dos problemas que os pacientes levam aos médicos. Os médicos do futuro começarão a ensinar a seus pacientes que um estado ótimo de saúde só será alcançado quando as causas mais profundas das doenças forem tratadas adequadamente. Os pacientes começarão a aprender que as soluções rápidas para as doenças, mesmo quando intensamente desejadas, podem apenas encobrir problemas mais profundos relacionados com desequilíbrios energéticos crônicos. Infelizmente, esse estado passivo, de quem busca uma cura milagrosa e rápida, depositando todas as esperanças nas mãos de um profissional de saúde, também é comum entre pessoas que procuram algum tipo de socorro espiritual. Muito se fala, em grupos espirituais, sobre a necessidade de se manterem os pensamentos em harmonia para possibilitar resultados eficazes em sessões de passe, de desobsessão, de incorporação de espíritos e até de materialização. Mas pelo comportamento de alguns frequentadores desses locais, percebe-se que nem todos compreendem a profundidade desses ensinamentos, pois conversam, riem, contam histórias trágicas, falam de preocupações do dia a dia, de futilidades, tagarelam em celulares. Algumas vezes, mulheres circulam com decotes ousados e calças quase que transparentes, como se estivessem desfilando. Nada contra o corpo feminino. Pelo contrário. Mas cada coisa no seu lugar. Afinal, qualquer grupo dedicado à cura espiritual não será o local mais adequado para se ficar estimulando a libido alheia. Não combina, não casa. Falas desencontradas, pensamentos dissonantes,
Fofocas, conversas mundanas, vestuário provocativo só servem para criar desarmonia, para enfraquecer a aura espiritual que se faz necessária para a melhor eficácia dos trabalhos de apoio mental e curativo. Claro que não se pode esperar que todos aqueles que buscam ajuda num grupo de cura entrem mudos e saiam calados. Mas as conversas, que devem se restringir ao necessário, ao estritamente necessário, e a andamento média das pessoas precisam convergir para fatos e ensinamentos ligados aos trabalhos espirituais ali realizados. Seja dentro das salas de atendimento, seja nas filas de acesso, seja nos demais recantos de qualquer centro espiritual. Certas pessoas parecem não entender que esses grupos não são um pátio de milagres, em que as curas caem do céu, abençoadas pela espiritualidade. Parecem não compreender que a cura depende também de egrégora favorável, só atingida a contento pelo maior número de pessoas que consigam adequar suas frequências de pensamentos ao patamar mínimo das vibrações sutis da espiritualidade. Por isso, os frequentadores de grupos como o Lar de Frei Luís devem estar preocupados, antes de tudo, em prestar atenção às orações e falas sobre temas da espiritualidade. Trata-se da maneira mais fácil de se entrar em sintonia com pensamentos mais elevados, como a necessidade da reforma ética e moral de cada um, de um maior contato com o mundo do invisível, da colaboração social, do fortalecimento da fé interior na cura de nossos males. Para acreditar firmemente em sua cura, os enfermos necessitam do apoio energético de todos. De apoio vibracional, mental. Precisam da criação de um clima especial que facilite a recomposição de suas partes doentes, seja do corpo astral, do etérico ou do físico. Nas reuniões de materialização, então, em que energias mais sutis entram em jogo, é fundamental uma atenção especial para essa disciplina mental e comportamental. Outra coisa importante, temos que combater com firmeza uma realidade interna cruel que usualmente as pessoas cultivam, a baixa autoestima, aquela irresistível vontade que temos em apontar defeitos em nosso corpo, em nossos relacionamentos, em nosso trabalho, na maneira como lidamos com a vida, com nossos amores e paixões. Ao contrário, se formos capazes de amar a nós mesmos, entendendo que todos temos nossas deficiências, abriremos caminhos para a cura de doenças. No entanto, uma personalidade fragilizada, para adquirir confiança em si, para amar a si própria, não pode ficar largada no mundo, sentindo-se desorientada em meio a um clima de apoio familiar e social precário. Para alguém vibrar na cura, para fortalecer sua fé interior, precisa ser envolvido por sentimentos de carinho, de compreensão, de amor fraterno. Desde tempos imemoriais, a partir de ensinamentos filosóficos e práticas religiosas do Oriente, grandes sábios conhecem a usina energética que forma o corpo humano, conscientes da importância de os chakras estarem em pleno funcionamento. Esses centros transformadores de energias são responsáveis, juntamente com os pontos de acupuntura, pela captação das emanações sutis da espiritualidade que alimentam o organismo físico. Começar, portanto, a entender seu funcionamento é fundamental para uma melhor compreensão sobre a razão de os enfermos precisarem estar envoltos, em qualquer lugar, por campos de energias positivas, harmônicas. Aliás, como qualquer um para manter a saúde. Esses centros de força absorvem o que a tradição esotérica chama de energia universal primária ou prana, decodificando-a para as frequências energéticas mais densas do corpo físico. Através das redes de canais energéticos sutis chamados nadis, enviam-no então para alimentar o sistema nervoso, as glândulas endócrinas e, por fim, através do sangue, todo o corpo humano. Se algo ficar bloqueado nesse complexo trajeto, com energia se estagnando, acaba surgindo uma doença. O médico norte-americano Richard Gerber afirma que os chakras transformam energias de dimensões superiores, ou frequências mais elevadas,
em alguma espécie de produção glandular hormonal que subsequentemente afeta todo o corpo físico. Para ele, uma disfunção patológica no nível dos chakras e nadis pode ser associada a alterações patológicas no sistema nervoso, já que existe um alinhamento especial entre os grandes chakras, as glândulas e os plexos nervosos, alinhamento que é necessário para a otimização da função humana. Além disso, a ligação hormonal entre os chakras e as glândulas endócrinas sugere novas e complicadas possibilidades quanto às maneiras pelas quais um desequilíbrio no sistema energético sutil pode produzir alterações anormais nas células de todo o corpo. Uma diminuição no fluxo de energia sutil através de um dos chakras pode provocar uma diminuição de atividade em qualquer das glândulas endócrinas fundamentais. Uma diminuição no fluxo de energia através do chakra da garganta, por exemplo, poderia provocar um hipotireoidismo. Ao publicar seu livro Medicina Vibracional, Richard Gerber estava convencido da capacidade que os chakras têm de afetar o comportamento do organismo humano a partir das influências hormonais que produzem, pela ativação das glândulas endócrinas, sobre a atividade cerebral. Pesquisas recentes na área da psiconeuroimunologia começaram a indicar a existência de conexões mais profundas do que antes se admitia entre o cérebro, o sistema endócrino e o sistema imunológico. Somente agora as relações entre estresse, depressão e debilidade imunológica estão encontrando crescente aceitação. Os chakras desempenham um papel fundamental na regulação de diversos estados de consciência, especialmente no que diz respeito à natureza emocional das pessoas. Como o equilíbrio emocional interior depende parcialmente do perfeito funcionamento dos chakras e dos corpos sutis, uma melhor compreensão dos chakras acabará nos proporcionando informações a respeito do modo pelo qual diferentes estados emocionais podem produzir doença ou bem-estar. Quando trabalham a cura do corpo humano, os sensitivos percebem manchas escuras na aura das pessoas enfermas, indicando pontos de estagnação de energia. Se determinado chakra está funcionando normalmente, se encontra aberto para receber energias cósmicas, introjetando-as livremente pelo corpo humano. Se, ao contrário, a pessoa enfrenta um problema emocional qualquer ou já se encontra com uma doença física instalada, os chakras se revelam desfigurados. Obviamente, são necessários estudos mais aprofundados para se entender melhor essa rede de relacionamento energético sutil, mas as experiências de muitos grupos de cura espiritual e de consultórios psicoterapêuticos espalhados pelo mundo confirmam ensinamentos esotéricos milenares. Percebe-se assim que os corpos astral, etérico e físico formam um campo permanente de circulação e de troca entre-se de energias. E quando as energias vitais desse complexo sistema circulam com menos intensidade em alguns pontos, adoecemos. Primeiro no corpo astral, depois no etérico, finalmente no físico. O que se descortina, com essas práticas terapêuticas e curativas, é que as doenças físicas começam, antes de tudo, no corpo astral. Por isso, muitas vezes nos grupos espirituais são feitos tratamentos de enfermidades que, caso se realize uma radiografia ou um exame qualquer num laboratório médico, podem não ser constatadas inicialmente. Mas a experiência ensina, se as causas psicológicas e espirituais não forem tratadas preventivamente, a doença acabará eclodindo no corpo físico. Aliás, um dos impasses da moderna medicina, cada vez mais cara e restrita a uma reduzida elite, é que tenta tratar as doenças, com seus aparelhos avançadíssimos, apenas depois de instaladas. Muitas vezes, porém, sem conseguir atingir suas raízes, suas causas psicológicas, emocionais, suas causas kármicas, de outras vidas o que acaba provocando recaídas posteriores, seja no próprio local em que a enfermidade eclodiu antes ou em outro ponto do organismo. Ao estudar como disfunções no corpo etérico afetam a saúde física,
Richard Gerber ensina aos seus colegas da ciência oficial. Na sua expressão total, o corpo etérico é um molde energético que nutre e energiza todos os aspectos do corpo físico. Um entendimento mais completo a respeito do modo como o corpo etérico afeta e se interrelaciona com a expressão da doença no corpo físico irá proporcionar valiosas informações para um novo gênero de médico que, na tentativa de criar novos e mais eficazes métodos de cura das doenças humanas, está procurando superar os dogmas convencionais da medicina. O establishment médico terá a ganhar-se e começar a inteirar-se das verdadeiras causas subjacentes da saúde. A aceitação gradual desse novo conhecimento acabará inevitavelmente estimulando a criação de uma abordagem energética para a medicina preventiva. Infelizmente, porém, de uma maneira geral a humanidade ainda não se conscientizou da importância de se entender a doença em seu aspecto global, holístico. Por isso, dedica tão pouca atenção a tratamentos e comportamentos preventivos. Orientações que, se forem seguidas, conseguirão esvaziar boa parte das filas dos hospitais, pois as pessoas aprenderão a se tratar, antes de tudo, nos ambulatórios, nos consultórios psicoterapêuticos, em casa, no trabalho ou em outro local de convívio social. Comportamento preventivo que dará limites mais adequados a esse lado mercantilista e caro da medicina dita moderna. Cura holística. Impressionante a resistência do senso comum a ideias renovadoras que, na prática, já têm sua validade comprovada. Quando vejo alguém defendendo que as causas das doenças podem ser encontradas no campo espiritual, logo jorra uma chuva de argumentos preconceituosos e pretensamente objetivos, com exemplos definitivos de enfermidades que não teriam nada a ver com alguma causa interior, psicológica que seja, como a de uma doença contraída por um elemento externo contaminante. Além disso, existe um discurso médico de crítica a essa visão sobre as causas psicológicas ou espirituais das doenças graves, já que deixaria os enfermos com culpas atrozes, ao responsabilizá-los pelos próprios males. De fato, muitas doenças são mesmo produzidas por causas externas, como o uso indiscriminado de agrotóxicos ou a contaminação por vírus como o HIV. Mas no fundo isso não invalida a problemática espiritual e psicológica na irrupção de enfermidades. Tampouco retira a responsabilidade que cada um precisa ter em relação à sua saúde física, ao procurar manter-se antes de tudo equilibrado psicologicamente. Afinal, um organismo debilitado, com suas defesas imunológicas em baixa, será mais facilmente atacado por agressores externos. Não que essa responsabilidade, se bem conduzida, seja capaz de evitar qualquer um de contrair uma enfermidade mais grave, como o câncer, pois as causas de uma doença, muitas vezes, nem se encontram nesta vida, mas em outra S passada S. E por que então nesses casos se sentir culpado? Não há muito sentido em pensar assim, mesmo quando uma doença está relacionada com grandes traumas ou padrões de comportamento que trazemos da infância ou traços negativos que surgem a partir de nossa vivência em família e na sociedade em geral. É preciso entender que, muitas vezes, essa culpa, mais do que individual, é social, coletiva. Portanto, precisamos antes de tudo saber dividi-la com outros fatores e personagens, que contribuíram para a irrupção de traumas psicológicos e físicos em nosso organismo. Em primeiro lugar, as sociedades humanas, se fossem mais avançadas, econômica e culturalmente, poderiam evitar o surgimento de muitas doenças. Sem promiscuidade sexual ou com investimentos pesados em tecnologias alternativas que nos livrassem de alimentos contaminados, não teríamos muitas das doenças que nos afligem. Numa sociedade mais solidária e justa, em que a prática científica fosse canalizada verdadeiramente para o bem-estar humano, e não para o lucro máximo, evitaríamos muitos elementos deletérios para a saúde, como a poluição atmosférica. Neste início de milênio, por exemplo,
com o uso indiscriminado de combustíveis fósseis, como o petróleo poluidor, grande alimentador do agravamento do efeito estufa. Boa parte da espessura da calota de gelo do Ártico já derreteu e, mesmo assim, pouco ainda se investe em fontes de energias alternativas, como a solar. A adoção de nova matriz energética mundial e de novos padrões de comportamento e de alimentação seria o desdobramento prático de uma importante mudança de atitude interior, em prol de uma sociedade mais solidária e racional, sem um consumismo desvairado, que respeitasse uma relação sadia com o meio ambiente. Na realidade, estudos científicos apontam para um futuro alarmante para o planeta. Ainda neste primeiro século do novo milênio, se a humanidade não adotar outro tipo de comportamento consigo própria e com o meio ambiente. Enfim, se não construir outro modelo de desenvolvimento. Em sua maioria, todos almejam o padrão consumista alcançado pelos Estados Unidos, sem perceber que se os países vierem a se igualar a esse tipo de desenvolvimento, gastador e poluidor ao extremo dos recursos naturais, a Terra explodirá. Aliás, já está explodindo, com o aumento das catástrofes naturais, das guerras, do terrorismo. Em outras palavras, ou a humanidade controla seus impulsos consumistas e egoístas ou o planeta acabará se tornando inviável para a sobrevivência de muitas espécies, e até mesmo dos seres humanos. Uma transformação radical e difícil que precisa, necessariamente, passar por uma ligação mais íntima dos homens e das mulheres com a espiritualidade, com energias superiores sutis que influenciam o funcionamento do nosso organismo e a formação de nossas concepções econômicas, culturais, sociais, éticas e morais. Se a maneira como cuidamos e lidamos com o nosso organismo, com a vida no dia a dia, com as relações sociais, com o meio ambiente nada tem a ver com nossa saúde, ou com a falta dela como explicar então que, diante das mesmas agressões externas, algumas pessoas fiquem doentes e outras não? Claro que há uma reação diferenciada do organismo humano em relação a determinados fatores agressores, o que indica que os ensinamentos espirituais estão também corretos nesse campo. Um agente patológico externo, para provocar efeito ou não, dependerá da resistência interna, do estado geral de vibração energética das pessoas. Existem também as doenças de causas genéticas. Mas estas, muito mais do que qualquer outra, são ainda mais caracteristicamente de fundo espiritual, como há muito ensinam os seres de luz, a exemplo do que mostro no próximo capítulo, quando falo do mapa kármico de doenças e de necessidades reencarnatórias definidas antes do nosso nascimento. Enfim, o que práticas psicoterapêuticas e espirituais parecem demonstrar é que as doenças, para eclodir no corpo físico, dependem de uma mistura de fatores externos e internos, sendo esses últimos preponderantes. Em outras palavras, já dizia o médico norte-americano Richard Gerber, a expressão final da doença no nível físico parece depender de dois fatores básicos: a resistência do hospedeiro e as influências perniciosas ambientais. Por fatores ambientais, leiam-se vírus, bactérias, fungos, protozoários, radiações e substâncias químicas tóxicas, entre outros. Também para Gerber, o principal fator que conta nesses casos é a resistência do organismo. A resistência do hospedeiro parece desempenhar um papel ainda mais importante na causação das doenças. Um fator fundamental que afeta a capacidade de um indivíduo defender-se de um ataque por parte dos agentes prejudiciais acima mencionados é o nível geral de energia e vitalidade do organismo. Alguém que, por diversos motivos, esteja fraco e debilitado terá maior probabilidade de ficar doente quando exposto a fatores ambientais negativos. A vitalidade geral de uma pessoa reflete de forma indireta o nível de eficiência do sistema imunológico. O sistema imunológico é um dos fatores mais importantes no sistema de defesa do organismo humano contra o ataque das doenças. E a vitalidade geral de homens e mulheres,
ensinam médicos do espaço, depende diretamente do seu momento mental interno, das relações com a sociedade em que vivem e com suas dívidas passadas, com os grandes traumas não resolvidos nesta e em outras existências. Dificuldades essas que, relacionadas à caminhada evolutiva de cada um, podem se traduzir, mais cedo ou mais tarde, em doenças físicas. Mas que antes, volto a repetir, se instalam no corpo astral. E dentro de toda essa complexa realidade, um sentimento nobre surge como a chave de ouro para abrir as portas para um bom equilíbrio interno e, portanto, para a saúde, o amor. Esse sentimento tão falado, mas tão mal praticado no mundo, onde ainda impera a ganância e o egoísmo deve ser traduzido não a partir de uma perspectiva romanceada, novelesca, mas da real entrega das pessoas a uma relação sadia de troca, de compreensão, de desejar o bem do próximo. Em paralelo aos desejos mais íntimos de bem-estar e equilíbrio com a natureza. Há milhares de anos, os ensinamentos espirituais já davam conta da importância do chakra do coração para o equilíbrio homeostático do corpo, além de sua ligação com esse sentimento nobre que aprendemos a chamar de amor. Não é à toa assim que, historicamente, a humanidade associa o amor ao coração. Para mim, nada de importante culturalmente é inventado do nada. Em tudo pode ser buscada uma causa. O chakra cardíaco assume uma posição fundamental em qualquer processo de cura por ser o ponto central de influências das energias do que circulam pelos outros 6 chakras. É principalmente através desse chakra que energias astrais se transmudam nas frequências das energias terrenas e, vice-versa, por onde energias do corpo físico são sutilizadas, transformando-se em energias espirituais. Com seus estudos desse chakra especial, o médico Richard Gerber mostra como as dificuldades de se aprenderem as lições do amor podem se traduzir como anormalidades no funcionamento do chakra cardíaco, as quais, por sua vez, afetam o coração físico. A intensidade ou bloqueio do fluxo energético sutil que passa por esse chakra reflete a importância do amor e da compaixão na vida de cada um, seja dando ou recebendo dos outros. Assim, a dificuldade que muitos têm em desenvolver o potencial interior desse chakra estaria associado à enorme mortalidade devido a doenças cardíacas. Mas não só isso. Segundo ele, esse chakra é responsável por nutrir de energias sutis os tubos bronquiais, os pulmões, os seios e todo o sistema circulatório. Os desequilíbrios no chakra cardíaco, além de contribuírem para ataques cardíacos e doenças nas artérias coronárias, podem também produzir outras doenças circulatórias como, por exemplo, o derrame, uma doença que afeta milhares de pessoas todos os anos. Gerber lembra então que o chakra cardíaco faz a ponte entre as energias terrenas com as espirituais, que fluem através dos outros 6 grandes chakras, assim como o ar. O centro cardíaco ocupa simbolicamente uma posição situada entre o céu e a terra. Como o chakra cardíaco está intimamente ligado à expressão do amor e da compaixão, ele também é considerado naturalmente um importante centro de sustentação da vida. Ao detalhar um pouco mais a importância desse chakra para o funcionamento de outros órgãos, ele afirma: a maioria dos órgãos associados ao chakra cardíaco ajuda a nutrir e a conservar a vida e a vitalidade do restante do corpo. Os pulmões absorvem o oxigênio e prana da atmosfera. O coração bombeia o sangue para os pulmões, onde o oxigênio e o prana são absorvidos e distribuídos para os outros órgãos do corpo. No aparelho digestivo, novos nutrientes são acrescentados à corrente sanguínea para serem levados a todo o corpo físico. Os seios também estão localizados no nível do chakra cardíaco. Eles talvez sejam os únicos órgãos do corpo que são inteiramente dedicados à nutrição de um outro ser. Segundo Richard Gerber, a associação entre o chakra cardíaco e o timo é um dos elos mais importantes entre esse centro energético e um órgão humano,
desempenhando uma importante função na regulação da resposta imunológica do organismo. Os pesquisadores agora estão começando a descobrir poderosos hormônios regulatórios que são produzidos por essa glândula. Esses hormônios do timo, conhecidos como timosinas, aumentam a atividade dos diferentes tipos de linfócitos T, e assim, influenciam a